Boa noite a todos. Que Jesus possa nos envolver, né, nos ajudar nessa reflexão da noite. Então, essa noite a casa nos convidou a repetir esse estudo. Quem já me viu numa quarta-feira, acho que 2 semanas atrás, eu fiz esse estudo sobre as parábolas e aí eles pediram para que a gente pudesse repetir. Então, nós vamos falar das parábolas de Jesus, principalmente o conteúdo profundo das palavras de Jesus. O que seria esse conteúdo? Então, essa é a nossa reflexão dessa noite. O que é uma parábola? É uma história imaginada onde se utiliza eventos da natureza ou acontecimentos da vida diária para ensinar uma lição de vida. Essa foi a metodologia que Jesus usou para poder falar com aquele povo naquela época. Ele usou das parábolas, dessas histórias que contava o cotidiano daquele povo naquela época. Então é importante a gente entender isso, porque tem certas parábolas que a gente escuta e diz assim, mas como pode, né, um fio de agulha no camelo e tanta coisa, e a gente vai vendo, né, quando ele diz assim, abandonai pai e mãe, e conta essas histórias, né, e a gente fica assim, é uma estranha moral, né, mas eram histórias que estavam encaixadas no cotidiano daquele povo. Né, as certifígios com as lâmpadas acesas, uma infinidade de histórias que tinham conteúdo dentro delas. Mas aí a gente vai começar a analisar isso lá em Mateus, quando os discípulos se aproximando disseram-lhe: por que falais por parábolas? E Jesus respondeu: para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E é interessante quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a fundo as parábolas, e quando a gente se depara com esse primeiro texto de Mateus, o que Jesus queria falar com os seus apóstolos nessa frase? Ele fala para eles, olha só, vocês já são espíritos mais esclarecidos, mais evoluídos e conseguem absorver a minha palavra de uma forma mais fácil. Eles não. Eles ainda estão numa ignorância que não consegue. Então precisa contar a historinha para eles. É como uma criança. Você vai falar para uma criança sobre um nascimento e você cria uma história, né? Fala de um passarinho, fala de uma gaivota, fala de... Você vai criando aquelas narrativas na cabeça da criança para ele entender, né, aquela história. Já um adulto você fala de forma diferente. Então aqui a gente já começa a analisar quem são esses 12 apóstolos, esses 12 homens que não foram escolhidos ao acaso. O que Jesus queria dizer? Esses dois, a princípio, eram pescadores, ignorantes. Se eu não me engano, né, a gente estava olhando, parece que só Tomé, Tiago e Tadeu é que sabia ler. Os outros nem sabiam. Lucas era médico, né? Então, o Mateus era o cobrador de impostos, né? E o Tiago... Ah, era evangelista, isso. Nem está aqui, realmente. Então, gente, esses 12 que Jesus escolheu, ele quis dizer naquela frase anterior que eram espíritos que já tinham o conhecimento das leis morais, das leis que o Cristo ia trazer, só que estava latente ainda dentro deles. Né? Naquela encarnação, eles nasceram simples, ignorantes, mas à medida que Jesus foi contando para ele, né, as leis, foi reavivando na memória deles, eles pegavam de pronto isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria chegar num ponto que nós espíritas somos espíritas por quê? Porque é uma doutrina nova, é um conceito novo. Mas
Para nós que estamos aqui estudando, é algo que foge à nossa racionalidade? Não. A gente não conhece tudo, mas à medida que você vai estudando, aquilo vai fazendo sentido para você. Então, nós vamos chegar a essa conclusão. Por quê? É interessante a gente pensar nesses detalhes, porque a gente vai estudando e vai pensando, né? Você vê, os apóstolos ficaram 3 anos com Cristo, né? Na peregrinação dele. Um determinado momento, o que o Cristo fez? Chamou os 12, dividiu em dois e mandou um para cada direção. E falou para eles, vocês vão e vão fazer o que eu faço. Vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão expulsar demônios, vão fazer tudo o que eu faço. No princípio eles levaram um susto, mas como, Jesus? Como que eu vou fazer tudo isso? Ele disse, vocês vão e vão fazer. Porque vocês sabem, porque vocês são médiuns, vocês têm a capacidade, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Ele falou isso. E eles foram. De 2 em 2, cada um foi por um lado e eles fizeram. Eles pregaram, eles curaram, eles afastaram demônios, eles fizeram tudo o que o Cristo fazia. E voltaram maravilhados. E o Cristo fez o quê? Vocês estão prontos, eu já vou partir, não vou mais ficar aqui e vocês vão continuar a minha obra. Então eles eram simples e ignorantes? Que 3 anos só é um tempo muito curto. Aquilo já estava latente dentro deles. Né? Então nós vamos raciocinar no seguinte. A evolução espiritual é um processo de aprendizado da alma ao longo do tempo. O Espiritismo e outras visões espiritualistas ensinam que as religiões mudam de acordo com o grau de maturidade da humanidade. Por isso nós viemos recebendo as revelações de tempos em tempos. E elas vão se modificando. Né? Jesus falava das mensagens de Moisés, eu não vi modificar a lei, só vim complementar. O Espiritismo também faz a mesma coisa. Não veio modificar nada, nós estudamos o Cristo. Mas começamos a raciocinar, né? É uma fé raciocinada, não é uma fé imposta. A pensar um pouquinho além do que o Cristo realmente queria ensinar. Então, quais são as fases da religião na jornada humana? No início, nós éramos instinto e medo. Então, o culto primitivo focava em agradar as forças da natureza ou aqueles deuses severos por temor ou castigo. Então, começou-se a ter vários deuses. O deus do trovão, o deus da chuva, porque eles não entendiam o que era Deus. Então, as forças da natureza que eles não sabiam explicar e não entendiam, era Deus. Era o instinto deles. Né? Então, no começo, era apenas instinto e medo. Depois começou com a lei de moralidade. Podemos colocar dentro, mais ou menos, de Moisés e a chegada do Cristo. Onde as religiões de regras e mandamentos que eram usadas para organizar a vida em sociedade, ensinando a justiça básica, mas também tinha a culpa. Né? Porque ainda era um povo rebelde, precisava ainda de um pai bravo. Ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Né? Tá muito dentro do Antigo Testamento. Mas tudo é uma questão da evolução do pensamento. Depois nós entramos no amor e consciência, que já entra uma visão mais espiritual, onde o foco sai do ritual externo e vai para a reforma íntima. Esse amor ao próximo e a liberdade guiada pela ética. Aí, gente, a gente começa a ver que aqui está o Cristo. Mas o Cristo de hoje, que nós estamos estudando hoje, com essa fé raciocinada, nós conseguimos entender realmente isso. Mas ainda
nós temos que ter muito cuidado, que nós ainda estamos muito ligados a certos rituais externos. Mais na frente a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas é importante a gente entender isso. E futuramente nós vamos entrar nessa unidade cósmica, aonde a compreensão de todas as crenças expressam a mesma verdade universal, adaptada a diferente nível de aprendizado humano. É o que a pergunta do Livro dos Espíritos, que pergunta: o Espiritismo será a religião do futuro? Não, é o futuro das religiões. Porque as religiões vão evoluir e vão entender todo esse processo que hoje para a gente já não é tão difícil de compreender, de aceitar. Então, olha só, a compreensão de todas as crenças vai ver que tudo é a mesma coisa, é a mesma verdade. Não existe uma verdade absoluta, né? Ela é universal e ela hoje ainda, nós estamos ligados muito ainda esse nível de aprendizado humano. Por isso temos várias religiões, porque de acordo com o entendimento de cada um. Porém, tem uma coisa muito importante. Esse conhecimento não revela a maturidade e a evolução do espírito moralmente. Uma coisa é intelectual, outra coisa é a moral. Muitos espíritos que ainda são bem ignorantes, ainda estão bem presos a rituais, a muita coisa, são espíritos muito mais elevados, porque são moralmente elevados. Então, a elevação maior é moral, não intelectual. A intelectual nos ajuda a compreender para a gente tomar esse caminho mais forte, mais firme, com pés mais firmes. Por isso é importante, tá? Mas vamos chegar a essa conclusão de que o moral é tudo. E aí nós chegamos a isso aqui. Qual seria a missão dos espíritas? Por que Kardec veio e trouxe a doutrina espírita para nós? Jesus tinha prometido um consolador, que iria esclarecer todas as coisas e nos iam trazer a consolação. Para quem realmente estuda a doutrina espírita e tem ela como verdade e usa dessa verdade na sua vida, ela é um consolador. Porque as nossas maiores dores são as doenças físicas, que a gente não consegue compreender, a lei de causa e efeito nos mostra, as reencarnações nos mostram. Porque a pessoa diz assim: poxa, por que nasce uma criança que não tem pecado nenhum, já nasce doente, com câncer, deficiente? Então, para quem realmente entende a reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo isso, tem as respostas. Né? Para a morte, muitos falam que a maior dor que nós temos é a perda, a morte. Então, nós matamos a morte, ela não existe. Né? Nós só passamos desse plano para o outro. E voltamos, e vamos, e voltamos, até a gente completar. É como uma grande escola, a gente vai mudando de turma. Né? Tem hora que a gente vai com a turma toda, tem hora que a gente fica reprovado, a turma segue em diante, a gente fica para trás, mas é uma grande escola. Então, não existe essa morte. Então, para nós, realmente, esse consolador, ele está dentro desses parâmetros, desse conhecimento em que a gente adquire, né? E aí, dentro dessa parte, né, do Evangelho que está lá no capítulo 18, muito se pedirá àquele que recebeu. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito hão recebido. Então, quanto maior o nível de conhecimento, maior é a cobrança. Né? Como você vai cobrar de uma pessoa ignorante que não sabe ler, entender as leis de uma pessoa que tem uma formação superior? Não é? Porém, mas também aos que houveram aproveitado, muito será dado. Né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Ah, não, eu não quero evoluir não, porque vai se pedir muito daquele que muito sabe.
Gente, faz parte da nossa evolução. Eu falo que a única fatalidade que nós temos na nossa vida é a evolução. A gente pode sentar, fazer pirraça, não quero passar de ano, uma hora você tem que levantar e continuar. Então, todos nós vamos evoluir. Todos nós vamos chegar a espíritos mais elevados, né? Cada um no seu tempo. E eu gosto muito da parábola dos talentos, porque ela traz uma compreensão, isso aqui eu tirei de um livro, o Celso falou o nome do livro e eu acabei esquecendo de novo. É um livro fantástico, que ele faz essa analogia da parábola dos talentos, que faz o seguinte: quem recebeu 5, multiplicou, ficou com 10. Então, o que ele recebeu? Ele recebeu dinheiro, ele recebeu poder, conforto, habilidade, prestígio. Com isso, ele proporcionou trabalho, progresso, amizade, esperança, gratidão, diante disso aqui que ele recebeu. Quem recebeu 2, multiplicou também, ficou 4. Ele ganhou a inteligência e a autoridade. O que ele fez? Transformou em cultura e em experiência. Mas quem recebeu 1 talento só e enterrou, qual seria esse talento? O conhecimento espírita. Se temos esse talento aqui e se a gente enterra ele, nós ficamos intactos, paramos no tempo. Então, não podemos enterrar. E esse é o maior talento que a gente pode receber, porque através dele, todos esses ficam fáceis de se trabalhar. E o que a gente está fazendo com a nossa doutrina espírita? Com esse conhecimento, nós estamos multiplicando? Nós estamos levando lá para fora? Nós estamos levando para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso trabalho? Como é que nós estamos levando a doutrina? Uma palavra de amor, de consolo, atos e comportamentos, porque o mais importante é isso, né? Palavras são importantes, mas a conduta é a mais importante. E isso é um grande talento que nós estamos recebendo. Não é esse, né? Aqui fala só da parábola de Mateus, não é esse o Espírito X no livro O Instante da Vida. Esse aqui, ele faz só essa analogia, mas não conta essa história, né? O Celso até na quarta-feira tinha falado e eu acabei esquecendo de anotar. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa também é uma reflexão muito interessante para que a gente possa fazer. Porque ela fala isso, o que isso quer dizer? Que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis, que não se utilizaram de recursos que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca. E aí, nesse ponto, eu quero chamar a atenção para nós. Lá onde eu falei, missão dos espíritas. Isso aqui está falando conosco, tá? A figueira seca também representa as pessoas que têm chance de serem úteis e não o são. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração, em uma palavra, a fé que transporta a montanha. Essa fé, gente, ela vem da fé raciocinada. A fé imposta, ela não consegue alcançar esses objetivos. Só a fé raciocinada consegue. E isso a doutrina espírita nos dá. Isso é um talento que nós recebemos. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, emprestam os órgãos materiais que a esses faltam para transmitir suas instruções. Os instrumentos de Deus são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Aí eu quero chegar num ponto para a gente refletir.
Nossa casa está sempre... Sexta-feira é o dia que vem menos pessoas mesmo. Segunda e quarta está bem cheia. Nós estamos dispostos a realmente estudar a doutrina espírita e ser esses instrumentos dos espíritos? Nós ouvimos dentro do grupo de estudo, pessoas que já passou por vários, ainda está no terceiro, quarto ano e diz assim, Deus me livre de mediunidade. Tem pavor. Gente, isso é um dom. Isso você nasce com ele. Se você nasce com ele, está dentro do seu processo reencarnatório. Né? Porque a mediunidade não é uma coisa que você põe no outro, não. Se a pessoa não tiver a predisposição orgânica, não. Você consegue desenvolver algumas coisas, mas se não tem, a gente brinca que fala são os médiuns de pedra. E não existe. Todos nós somos médiuns. A gente tem a ideia de médium, o ostensivo. Aquele que recebe o espírito, que recebe a comunicação, que vê. Qual de nós não é médium? Qual de nós não recebe intuições? Qual de nós não sonha e diz assim, isso foi um aviso? Aviso de quem? Quem falou no teu ouvido? Você não ouviu? Às vezes a gente nem ouve o nosso anjo de guarda, fica do nosso lado ali, buzinando as nossas intuições. Todos nós somos. E o que nós estamos fazendo com esse talento? Né? Jesus usou das parábolas para explicar temas complicados, como a lei de ação e reação. Ele usou a parábola do semeador. Reino dos céus, está na parábola do grão de mostarda. Perdão a Deus, na parábola do filho pródigo. Amor ao próximo, na parábola do bom samaritano. Esse juízo final, é nessa parábola do joio e do trigo. E aí nós vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas. Parábola do semeador, que nós falamos que é a lei de ação e reação. O semeador joga semente, que cai no solo pedregoso, entre espinhos, na beira do caminho e em terra boa. Qual é a visão dessa semente na doutrina? É o conhecimento espiritual, o evangelho. E quais são os tipos de solo? Os diferentes estágios evolutivos, que nós falamos desde o início. Nem todo mundo consegue absorver essa semente. Mas nem por isso devemos deixar de semear. Pode ser um solo pedregoso, que ainda está entre espinhos. Entre espinhos seria o quê? Aonde nós estamos muito presos às coisas materiais. A gente não tem tempo para as coisas espirituais. Né? E a disposição do coração humano perante a verdade. Nós recentemente encontramos uma pessoa aqui na casa que ela veio, estava com problema de saúde, né? Sério, passou pelo tratamento espiritual, ficou um bom tempo, né? Ouvindo as palestras, vindo, acabou os passes, acabou o tratamento, ela perguntou se ela tinha que voltar. Se ela precisava voltar. Então ela estava aqui só pelo fenômeno. Então não despertou dentro dela ainda e não tem aquela predisposição. Muitos começam a estudar e dizem assim, não, é muito para minha cabeça. Porque é muito fácil, né? As doutrinas geralmente elas têm um salvador. Eu vou me confessar com o padre, o pastor me indica o caminho que eu tenho que seguir e aí tudo resolvido. Aqui a gente fala o quê? Você é responsável pela tua vida. Só você pode modificar. Só você pode transformar. A responsabilidade é sua, a culpa não é do outro. Né? Então isso faz com que a pessoa às vezes pense assim, será que eu estou com essa disposição para mim realmente entender? E aí qual seria o foco? Que tipo de solo nós temos sido para os ensinamentos do Cristo? Vocês já pararam para pensar que são 2026 anos
que a gente vem estudando o Evangelho do Cristo? Como é que está esse meu solo aqui, que tem recebido esse ensinamento? Como eu estou dentro dessa semeadura? Eu estou fazendo ela frutificar ou essa semente ainda está caindo em um coração pedregoso? Num coração de espinhos? Parábola dos talentos, que a gente falou dela, né? Nos chamam a responsabilidade. O senhor viaja, confia o talento, as moedas, né, aos seus servos. 2 multiplicam o valor e 1 enterra por medo. Qual é a visão desse talento? Né? São as nossas predisposições. Não são apenas dinheiro, representa a nossa inteligência, a nossa saúde, o tempo, a mediunidade e as oportunidades da atual encarnação. Eu vou enterrar? Cometer esse erro? A omissão e o egoísmo são contrários à lei de progresso. Então, qual é o foco do cotidiano? Como estamos utilizando os recursos que Deus nos emprestou nessa vida, nessa encarnação? Estou fazendo valer a pena? Ou estou dizendo assim, não, vou deixar para a próxima? Será que teremos essa próxima? Parábola do bom samaritano. É a prática da caridade. Um homem é assaltado e ignorado pelos religiosos e um samaritano, que é considerado herético na época, para salvar sua vida. Qual é a visão? A visão que fora da caridade não há salvação. Isso está lá, né? Kardec imortalizou no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. A verdadeira religião, o amor em ação, supera qualquer rótulo religioso ou dogmático. Qual é o foco? Quem é o meu próximo hoje? Quem é o meu próximo? Eu estou exercendo a caridade? Como é que está o ambiente à minha volta? Dentro do meu lar, eu proporciono paz, amor, aconchego ou não? Dentro do meu trabalho, como é que eu sou diante desse meu próximo que está à minha volta? Então essa é a reflexão do bom samaritano, porque a doutrina nos fala muito claro, fora da caridade não há salvação. Eu sempre brinco, eu tirei essa palavra do meu dicionário. Para mim, evolução. Fora da caridade não há evolução espiritual. Se eu não me modificar, se eu não modificar a minha volta com o meu comportamento, com a minha conduta, dando amor, companheirismo, enfim, amor, eu não vou evoluir. E aí fica, né, a mensagem do Chico. Quando chegamos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar a nossa religião, mas o quanto de bem se praticou na Terra. Então, esse é o convite à transformação, o estudo contínuo. As parábolas guardam lições atualizáveis para a nossa jornada evolutiva. Nós precisamos fazer essa reforma íntima, né? Conhecer o Evangelho é importante. Já conhecemos há 2026 anos. Sabemos as palavras de cor e sorteado. Conhecemos todas as parábolas. Não dá mais para negar isso. Mas o objetivo final é senti-lo, vivê-lo no nosso dia a dia. E a mensagem final, que a maior prece é o trabalho no bem. Esse é o nosso objetivo. Então, que essa noite possamos parar, pensar e pensar. Eu estou conseguindo sentir e viver no meu dia a dia o Evangelho do Cristo? Eu estou olhando para o meu próximo e enxergando Cristo nele? Eu estou olhando no meu espelho de manhã, quando eu acordo, que eu olho para o espelho, aonde está o Cristo em mim?
no meu comportamento, na minha conduta, no meu modo de olhar a vida. Então é isso que precisamos praticar para que a gente realmente consiga evoluir. E essa é a única maneira da gente conseguir dar um passo a mais em direção à nossa evolução espiritual, fazendo a nossa reforma íntima. Que Jesus possa nos abençoar.